Essa imagem bombou na internet aqui, vocês estão vendo ela? Se você pegar um grãozinho de areia, não faça isso num lugar desconhecido, porque pode estar com xixi de cachorro, mas agora já foi. Não tem um grão não, vamos concordar, né? Um grão bitelo esse daí até. É um grão que a câmera pega. Aí você estende o braço, aí o espaço que ele ocupa no seu campo de visão é basicamente o espaço dessa foto. Cada pontinho que aparece nessa imagem é uma galáxia. Imagina que em cada galáxia você pode esperar ver centenas, não em todas, mas numa de tamanho respeitável, pelo menos uma centena Sistemas solares? de bilhões de estrelas e várias dessas estrelas, se não quase todas, com planetas, com vários planetas, talvez trilhões de planetas. Mas isso não é muita coisa. Se eu não me engano, as galáxias dessa foto estão até 4,6 bilhões de anos-luz da Terra. Mas esse telescópio foi feito para ver a mais de 13 bilhões. Então o que ele vai Não ver tá nem na quando metade estiver do caminho totalmente ainda, operacional? Vamos explicar pra vocês o que tá rolando. A NASA, que é a Agência Espacial Americana, se uniu à Agência Espacial Europeia, que se uniu à Agência Espacial Canadense. O canadense tem? Aqui Exato. tem. Aqui também Sério, tem. Aqui também tem. É? E aí juntaram a grana, fizeram uma vaquinha, construíram esse mega telescópio que enxerga o infravermelho, porque isso faz toda a diferença. O grande telescópio do qual a gente sempre falou, que fez as fotos que a gente usa aí de fundo de tela do Windows, não é mesmo? É o Hubble. É o Hubble. O Hubble, ele é muito importante, só que ele enxerga dentro do espectro de luz visível. Ele pega um pedacinho do infravermelho, mas é mais no luz É visível. o que o seu olho veria se você estivesse por lá. É, se você conseguisse enxergar bem longe. O olho humano não consegue ver toda a luz que tem por aí. A gente enxerga uma determinada parte só. Igual com som também. Tem sons que os cachorros conseguem ouvir que a gente não consegue, porque a gente não consegue ouvir todas as frequências de som. A gente também não consegue ver todas as frequências de luz. As frequências que a gente não consegue ver, a gente chama de infravermelho, quando ela é muito baixa, ou ultravioleta, quando ela é muito alta. Tem as subdivisões ali também, ondas de rádio no lado mais baixo, raio-x do lado mais alto, mas vamos chamar tudo de infravermelho e É pra ultravioleta. escapar da radiação ultravioleta que o Leão passou mal passado o filtro solar no rosto Exato, dele. é. Mas isso é tema pra outro vídeo. Luz infravermelha é aquela do controle remoto da televisão, que tem uma lâmpadazinha no fundo. Você aperta, você não enxerga a lâmpada acender, mas sua televisão consegue captar o sinal e mudar o canal. É porque não é pro seu olho enxergar, mas claro, você pode construir máquinas com sensores que conseguem ver. O Hubble enxerga só um pedacinho de infravermelho, mas enxerga a luz visível, que é a que a gente vê. Mas a luz de um astro que está muito longe, de uma galáxia, de uma estrela, ela tem que viajar de onde a galáxia tá, de onde a estrela tá, e chegar na gente aqui na Terra pra gente poder ver. Então quer dizer que a luz cruza o espaço. E por conta do fato do espaço tá se expandindo, também efeito da relatividade, as luzes que estão dentro do espectro visível que a gente consegue ver, que o Hubble consegue ver, elas vão passando para o infravermelho. Elas vão se esticando. É um efeito que acontece com a luz no universo. Quanto mais longe a estrela ou a galáxia tá, mais a luz dela vai passando para o infravermelho. Então chega uma hora de galáxias que estão muito longe que toda a luz dela que chega pra gente tá no infravermelho, sabe? Não tem mais nada no visível. Tudo que estava no visível passou para o infravermelho. E é por isso que a gente não consegue ver as primeiras galáxias. Porque quando você enxerga uma coisa muito longe, você tá enxergando ela também atrás no tempo, tá olhando para o passado, porque a luz demora para chegar na gente, ela tem que viajar o espaço. Por exemplo, a luz do Sol viaja 8 minutos para chegar na gente aqui na Terra. Então quando você olha para o Sol a qualquer momento, você não tá vendo o Sol como ele é agora, você tá vendo o Sol como ele era há 8 minutos. Quanto mais longe, mais antigo. Eles querem chegar a 13 bilhões. De anos luz para trás. A gente vai ver coisa assim no início do universo. Quer dizer, essa foto de 4 bilhões de anos, quando ela foi tirada, mais ou menos quando a Terra foi criada. Quando a gente vê a luz dessas estrelas que estão muito longe, não é que a gente está vendo a luz que elas emitiram quando elas estavam a 4,6 bilhões de anos-luz de distância. Não, a gente tem que entender uma coisa, o universo está em expansão. Aqui está a galáxia e aqui está a Terra. A galáxia, há muito tempo atrás, soltou a luz na direção da Terra. A luz está viajando no espaço. Só que nesse tempo, a galáxia foi para um lado, a Terra foi para o outro. E a luz está tentando perseguir a Terra. Eventualmente a luz chegou. A gente está vendo como era uma estrela, uma galáxia que está agora a 4,8 bilhões de anos-luz de distância. vivendo outra coisa. Seguiu a vida dela. Exatamente, entendeu? Ela tá lá. fazendo outros A relacionamentos. gente, é uma foto do a passado foto que a do gente está passado vendo. de alguém que a gente nunca mais vai ver também daquele jeito. Esse telescópio é diferente porque como ele consegue captar a luz no infravermelho, ele consegue ver coisa que está absurdamente longe. E a ideia é que ele consiga enxergar coisas que estão a mais de
13,6 bilhões de anos-luz de distância. Ele vai capturar o nascimento do sistema solar desse jeito, gente? Não solar, do universo. A gente tá olhando ali dos primeiros momentos do universo. Não do Big Bang, porque teve um momento que a luz não conseguia escapar, a concentração de gás do início do universo, mas depois ela conseguiu e aí que teve a formação das galáxias e coisas do tipo. Mas a gente tá esperando ver algo logo depois desse momento, quando a luz conseguiu sair. Primeiro, não é simples, tá, gente? Não é uma tecnologia. Falar, beleza, vamos aqui juntar o dinheiro, construir um telescópio que faz infravermelho e tacar lá em cima e ele vai tirar foto pra gente. Não é assim que funciona. Todo o processo desse satélite, desse telescópio, dele ser feito na Terra e eles terem conseguido colocar ele no espaço, provavelmente foi a coisa mais difícil que a humanidade já fez. Primeira coisa, a gente tem que entender por que a gente coloca um telescópio no espaço e quais são os problemas e o que os caras que fizeram o James Webb tiveram que resolver, que é o seguinte: aqui na Terra você pode construir um telescópio do tamanho que você quiser. O espelho, que é aquela parte de baixo dele que reflete a luz para um outro espelho que normalmente reflete para um sensor embaixo ou reflete direto para um sensor em cima, você pode fazer do tamanho que você quiser. Você pode simplesmente construir um gigantesco, por isso que a gente tem esse telescópio gigantesco que a gente coloca tipo assim lá do Chile, no deserto do Atacama e tal. Mas a questão é que aqui na Terra você tem duas coisas. Primeiro, você tem um negócio chamado atmosfera, que é uma camada de vários quilômetros de gás que distorce a luz que vem do universo. Então você não consegue ver coisas com grau de precisão muito grande, não tão grande quanto você conseguiria se você pegasse o seu telescópio e mandasse para o espaço. Beleza, vamos colocar o telescópio no espaço. Tem um problema, no espaço você não pode fazer do tamanho que você quiser, porque o seu telescópio tem que caber num foguetinho para ir lá para cima. Então a gente sempre teve esse trade-off, essa troca. Aqui você pode fazer grande, mas tem atmosfera. Se mandar para o espaço, tem que fazer pequenininho, porque tem que colocar no foguete. Para eles conseguirem fazer o que eles queriam fazer com o James Webb, eles tinham que construir um espelho grande, 3-4 vezes maior que o do Hubble. Como é que você coloca isso no foguete, amigo? Como que você coloca isso num foguete? Como? Eles dobraram o espelho. Eles fizeram um espelho dobrável, mandaram dobrado e ele tinha que desdobrar sozinho. Mas tem um outro porém. O Hubble tá perto da Terra. O Hubble, se der algum problema, tem como consertar. O Hubble, quando mandaram pela primeira vez, ele tava com defeito. Aí subiu lá o ônibus espacial e ele foi feito para ser consertado. Dava para você puxar os módulos dele do lado de fora e colocar outro. Consertaram o Hubble. Só que o James Webb, ele vai ficar numa órbita que tá a 1 milhão de quilômetros da Terra. Não dá para consertar. Não dá para você ir lá para desdobrar o espelho. Como que você faz isso? Tem que ser tudo remoto, automatizado. Todo o processo dele tem 300 pontos de falha. Se um der errado, se um tivesse dado errado, um projeto que custou bilhões, demorou anos, ia ser jogado fora. Não deu problema. Você acha que terminou aí a história se conclui aí? Não, meus amigos, há outros obstáculos que a gente precisa considerar. Infravermelho é simples, Leon? Capturar essa frequência? Na frequência que eles estão tentando capturar, não, que é bem baixa. Você já viu uma lâmpada incandescente? É um filamento de metal que você enfia energia nele, parte dessa energia sai como calor, por isso que a lâmpada esquenta. Parte sai como luz. Ela irradia aquela energia em forma de fótons. E aí ela produz luz. Mesma coisa se você pegar e esquentar uma barra de metal. Você já viu aqueles vídeos de metalúrgica, essa siderúrgica? Aquelas barras de metal saindo do alto-forno, todas estão acesas. Basicamente uma barra de aço que você colocou tanta energia nela, tipo assim, absurda, você esquentou pra caramba. Ela começou a colocar essa energia pra fora. Parte como calor, por isso que você chegar perto vai estar muito quente, mas também parte como luz, por isso que ela brilha, tem aquele brilho vermelho. Basicamente qualquer coisa, se você colocar muita energia nela, ela vai acender, ela vai brilhar no espectro visível. Agora no infravermelho, basicamente dá pra você brilhar qualquer coisa com um pouquinho de energia, inclusive eu e você. O nosso corpo aí tem 36 graus, tá? O corpo humano, a gente produz esse calor e a gente libera isso como calor no nosso corpo, por isso que a gente é mais quente que várias coisas, mas também a gente libera parte disso como luz. Brilho natural, gente. Não é, aqui acontece. Mas vocês estão achando que é carisma, não? Mas como é no infravermelho, a gente... Só os inteligentes conseguem ver. Se você enxergasse na frequência do infravermelho que a gente coloca luz pra fora, todo ser humano ia brilhar. Aí acontece que se você brilhar, você ofusca outros brilhos. Aí que tá o problema. Tipo assim, se você tá tentando tirar uma foto de alguma coisa muito longe no infravermelho, mas tudo que tá à sua volta estiver brilhando em infravermelho, você não consegue tirar a foto. Porque aquela contaminação de luz toda pra todo lado, cheio de interferência. Praticamente Instagram. Como você evita que isso aconteça? Se você resfriar muito as coisas... Tirar a energia delas. Não, resfriar pra caramba, você pode ter uma situação que o pouco
de fóton que essa coisa vai liberar está abaixo da frequência que o sensor do telescópio vai captar. Então o sensor não capta, quer dizer que não vai ter nenhuma contaminação de luz ali, ele vai poder olhar para o universo liberado. Para essa coisa funcionar no James Webb, eles tinham que baixar a temperatura do telescópio para menos de 200 graus Celsius. É muito frio, gente. Tem uma parte específica do sensor dentro dele, que aí é mais complicada ainda, que eles têm que deixar funcionando em 7 graus Kelvin. 0 graus Kelvin é o zero absoluto, é o mais frio que dá para ficar. Então, basicamente, eles tinham que transformar esse satélite também numa das coisas mais frias do nosso sistema solar. Para você resfriar as coisas no nosso sistema, tem um grande empecilho. Aliás, é um grande empecilhão. Inclusive, a gente gosta de você, estamos aqui trabalhando lá de fora pra te curtir, ele ali, ó, tá atrapalhando ali. tudo, faz que finge que não é com ele. Tudo que você colocar no sistema solar, o Sol vai tentar esquentar, não é mesmo? Obrigada, Sol, a gente gosta. Vai tentar esquentar. Eles tiveram que inventar tipo um sistema de proteção, uma barreira de várias camadas de um material extremamente fino que tem que ser aberto, também tem que ser desdobrado além do espelho para aquela coisa fazer uma barreira entre o telescópio e o Sol. Por isso que o telescópio é construído daquele jeito, ele sempre fica voltado para o Sol, aquele escudo dele, para assim poder chegar nessa temperatura baixa. Basicamente uma sombrinha high-tech. É de uma complexidade que não dá para descrever. Ele tem que ficar num ponto que é muito bizarro. Quando você está tentando ter uma órbita estável no sistema solar, tem um problema que todos os planetas, todos os corpos, luas e coisas do tipo puxam as coisas também. Tá tudo sendo puxado o tempo inteiro. Mas tem uns pontos dentro do sistema em que você pode ficar relativamente estável e gastar o mínimo de combustível para consertar a sua rota de vez em quando e você consegue girar em torno do Sol. E esse é um desses pontos no qual ele tá. O Hubble, por exemplo, era para ele ter acabado há muito tempo, mas ele tá aí ainda, porque ele é um sistema relativamente mais simples. Ele vai deixar de ser usável, o James Webb, quando o combustível dele acabar e ele não poder mais fazer essas correçõezinhas de rota para ficar numa órbita estável. Essa parte de resfriamento dentro dele é feito com um resfriador líquido, um líquido resfriante, que eventualmente esse líquido também vai se esgotar e aí ele não vai ser capaz de esfriar ele por dentro. Por isso que ele tem uma vida útil, esperavam antes 10 anos, mas como eles não gastaram muito combustível para colocar ele na posição que ele está agora, nesse período de ajuste dele, eles esperam que eles vão ter combustível para 15 anos. Por que é relevante esse tipo de descoberta? Depois que o homem foi para a Lua, né, que a gente olhou para o universo, a gente também enxergou a Terra e os problemas da Terra. E esse é outro dos motivos para os governos investirem dinheiro em pesquisa no espaço, para também entender e compreender mais da nossa formação, possibilidades de adquirir conhecimento da nossa origem, da origem da vida, de como a gente vai parar aqui. Estamos sozinhos? Há outros planetas habitáveis? Por que o nosso planeta é habitado? Será que é o único planeta habitado? É o único em que a nossa vida é possível? Vamos cuidar do raio desse planetinha bonitinho que é só um cisquinho ali no meio daquela confusão. Essas coisas que o Leon falou sobre o Big Bang e tudo mais, a gente tem expressões matemáticas, fórmulas matemáticas que nos conduzem a essas deduções. Conclusão mais lógica de tudo que a gente está vendo no universo hoje em dia. E é um esforço da ciência, dos matemáticos, não de agora. O método científico que a gente tem hoje foi construído com contribuição de vários povos. Você pode voltar aí desde o estudo dos astros pelos egípcios, passando pela álgebra, que é a linguagem matemática na qual a gente faz as equações da física. Foi inventada pelos árabes. A Europa foi o que? Até século 16, 17? Não tinha. Chegou depois. Os números que a gente usa são os indo-arábicos. Foram desenvolvidos pelos árabes principalmente, mas também com contribuição dos indianos. O mundo se engajou nos instrumentos que a gente tem hoje para o método científico. É uma colaboração mundial e é exatamente essa ciência que hoje permite que a gente consiga olhar para bilhões de anos atrás no espaço. O fato da humanidade ter conseguido fazer esse telescópio e colocar ele no espaço dessa forma é um prodígio. A ficção científica, eu acho que mais complexa que você já viu aí, não conseguia conceber a complexidade de algo desse tipo. A gente tá feliz, a gente tá empolgado. Você vai ver muito cientista comemorando, você vai ver muita gente da área, né, às vezes da saúde, gente empolgada com esse feito, porque a gente tá vivendo um momento que a gente nunca esperava viver, que é o desprezo pelo conhecimento e pela ciência. A gente passou nessa pandemia um momento de descrença e de movimentos organizados, principalmente na internet, para descreditar a ciência. Não se engane, tem gente lucrando politicamente e economicamente com campanhas para fazer você desprezar, nunca se interessar pelo método científico, considerar como um engano, entendeu? Essa negação da ciência, esse quase culto pela ignorância, isso tem matado pessoas. Tem levado pessoas a tomar posições anticientíficas, submeterem os seus corpos a coisas que são, segundo a própria ciência, danosas. A gente está passando por esse momento. Você ter esse momento
de valorização da ciência, porque agora não tem como se negar. Você vê aquelas fotos, você fala assim, você não tem como se negar. Aquilo ali é uma vitória da evolução do método científico, vitória da ciência. A culminação é desde, sabe, do primeiro cara lá atrás na Grécia, que mediu a circunferência da Terra, é desde o primeiro cara lá no Egito, lá na Babilônia, que decidiu olhar para o céu e falar assim, aquelas estrelas ali, que eram os planetas, né, eles não sabiam, aquelas estrelas ali, elas movem diferente das outras. É por quê? E aí você se interessa e você começa a olhar os astros, começa a fazer cálculo, começa a tentar entender como a coisa funciona, sabe? O que a gente está vivendo é o resultado disso tudo. Então você que é estudioso, que tá com a gente aqui, né? A nossa comunidade é formada por pessoas que gostam de aprender, que amam o conhecer, que, né, são curiosos. A gente queria compartilhar esse momento para você ter celebração, ter um momento para celebrar. Vocês viram que agora, no momento que a gente tá gravando, publicaram a foto não tratada de Júpiter, que o James Webb tirou. Ele tirou uma foto de algo que tá a mais de 4 bilhões, tá, anos-luz de distância, e ele tirou uma foto de algo que tá no nosso sistema solar. Que tá pertinho. Imagina essa câmera aqui, eu tô focado lá atrás na árvore agora eu vou trazer pra gente. Veio pra gente o foco. Você vê que essa lente aqui tem mais ou menos, daí ficou muito bom, a capacidade de focar, sei lá, 75 metros sem problema. Agora você imagina focar num treco lá embaixo, beleza? Com alguns trilhões de quilômetros de diferença, não é mesmo? É sem noção, tá? É sem noção. Ninguém pensa na complexidade, tá? Você conseguir focar em coisas que estão a trilhões de quilômetros de distância uma das outras. Com precisão, não é milimétrica, não. É nanométrica. Nanométrica. O que a gente vai descobrir? Aí aparece a foto, eu vi um meme. Deram zoom na foto, aí tá o Chapolin em cima de um aerolito. Não, tem aquela outra foto, aquela outro negócio que é o gráfico que eles colocaram. Sim, que ele conseguiu detectar a composição da atmosfera num planeta que tá a 1000 anos-luz da Terra. Aí a gente não tá falando só de, tipo assim, ver uma estrela, ver uma galáxia. Tem uma camadinha fininha de ar em cima do planeta e ele detectou a composição química. A Nilson vai ter que editar, a gente acabou de falar 42 minutos sem parar com um mosquito passando na nossa cara. Mosquitos. Pega muita imagem, né? A NASA deixa você usar todas as imagens. Eu vou usar as imagens da NASA. Você pode conferir outros vídeos do Cadê a Chave? Algo que você não gosta de ciência? Tudo bem, tem aqui a gente cozinhando. Tem experimentando salgadinho também aqui, ó. Pode ir lá conferir. Você quer bobagem? Tem bobagem nesse canal. Vai lá.